pesadume é aquele que provoca medo, que te impossibilita a tua agilidade, a tua ação. São aquele tipo de pessoa que sempre vai fazer com que você fique para baixo. Você vai fazer um negócio, por exemplo, eu vou abrir um comércio, vou abrir uma pizzaria e tudo mais. Aí sempre vai chegar aquele pessoa inconveniente e vai dizer, poxa, cara, tu tem certeza que vai fazer isso? Olha, os impostos estão muito altos, as tarifas baixas, acho que não dá conta não. Tu não consegue dar conta disso. Aí o cara vai jogar futebol, vai querer fazer as suas expressões e tudo mais. As pessoas sempre dizem, não, tu não dá conta, cara. Tu não joga bem, olha esses caras aí, o Messi, Cristiano Ronaldo. Tu não vai conseguir chegar onde eles. É o reativo, tentando retirar a potência do outro. E é importante também verificar, e caso vocês ainda não entenderam o que é o ativo e o reativo, usando a explicação mais básica. O ativo é o Cristiano Ronaldo, mandando brasa ali no Real Madrid, driblando todo mundo, entrando na área. Ele está na sua pura atividade, está na sua força, na sua vontade e potência. Aí chega o zagueiro e retira. O zagueiro é o reativo. Ele retira a força e a potência do Cristiano Ronaldo de fazer o gol. E muitas vezes na nossa vida existem várias pessoas reativas que te tiram da tua potência, que te colocam para baixo, que te fazem ser uma pessoa que não consegue chegar até onde você quer chegar. E o que Nietzsche diz sobre isso? Você demore o tempo que for para descobrir o que você quer na sua vida. Mas, quando você descobre, não recue ante nenhum pretexto. Porque não faltarão aqueles que queiram te dissuadir, te derrubar. Isso ele vai falar no último livro póstumo, que são fragmentos, chamado Vontade e Potência. Esse aqui. Um livrão grande, grosso. E Nietzsche não é um cara de você pegar o livro dele todo e ler. É um cara de você olhar, verificar e ler partes, ler parágrafos. E um parágrafo de Nietzsche vai fazer você remoer a sua cabeça, a sua massa cinzenta por anos, por meses. Um só parágrafo. Coloca-nos à prova. Coloca-nos à vista de tudo que está à nossa volta. E também nos apresenta a realidade. É interessante que dessa expressão do platonismo, que Nietzsche vai ser muito pesado, vai bater de frente com muita força, essa questão da ilusão, de imaginar, de verificar o mundo além. E sempre o ser humano tende a querer algo melhor. E por aí muitas vezes surgem mentiras. Por quê? Porque às vezes as pessoas sentem que mentiras são convenientes e tratam-nas como verdade. É por isso que as fake news, hoje em dia, crescem de maneira muito rápida. Porque a pessoa pega uma informação, olha aquela informação, e aquela informação para ela pode ser agradável. E pode ser interessante e fácil de acreditar. E ela passa. Ela não pesquisa, ela não busca e simplesmente acredita. Acaba, então, caindo em erro. Nesse tempo mesmo de pandemia, muitas coisas já foram faladas. Tinha gente que disse que a cura estava no limão, estava no dente de alho. Teve até um pastor que disse que abençoou lá umas sementinhas e disse que a cura estava ali. E muita gente acredita. Porque são coisas que muitas vezes é conveniente. Pelo medo de se perder, pela angústia, pela incerteza do futuro, pela inconstância do presente, nós podemos acreditar em qualquer coisa que aparece. E o ser humano tende sempre a querer acreditar em alguma coisa. E nunca põe em prova. Por isso que Nietzsche é o cara da suspeita. Porque ele põe suspeita em tudo aquilo que ele apresenta a ele. E é interessante verificar mais ainda que tudo isso que a gente observa, desde o platonismo, desde os dias de hoje, não é nada mais, nada menos que meras ilusões.
E isso que está na terra, isso que está palpável, isso que é pegável, são algo que nos fazem sentir, que são palpáveis aos sentidos. E é isso que a gente tem até então. Quando a gente não tiver os sentidos, a gente tenta achar outra coisa. Mas enquanto a gente tem os sentidos, use-os. E não despreze. Ele é bem contraditório, né, com os outros caras que falam sobre isso tudo. A galera diz que, por exemplo, Parmênides, né, diz que tudo que está à nossa volta, todos os sentidos são erro, né, se você se deixar levar pelos sentidos. E Nietzsche vai dizer que não. Você tem que dizer sim à vida. Você tem que ser afirmador. Você tem que amar tudo aquilo que está à sua volta. E gostar do que é, do que faz, tudo aquilo que está ao meio. É difícil aceitar esse negócio, né? Fazer o quê? Muito bem. Então, pessoal, Nietzsche é um filósofo, por isso que o Nietzsche falou, hoje ele é um dos caras mais estudados do mundo, né? Nietzsche é muito estudado hoje e corre-se o risco, né, de cometer uma injustiça muito grande com o filósofo. Você... Aqui falou Schopenhauer. Schopenhauer. E o Schopenhauer? Muito bem, meu amigo. Schopenhauer. Sim. Agora, o Schopenhauer era um cara também meio que pessimista, né? Isso. Schopenhauer também, e Nietzsche parece que ele era um admirador da filosofia schopenhaueriana. Né? Inclusive, ele escreveu aí, esse mano está falando, uma pessoa está falando aqui, ele escreveu aquele livro chamado O Mundo com Vontade de Representação, é isso? Né? Isso. E ele vai dizer, e ele vai nessa linha, o mundo é vontade de representação, que é força, isso vai na linha do pensamento nietzschiano. O mundo como vontade de potência. Agora, a única coisa que Nietzsche, de certa forma, discorda um pouco Agora, uma coisa por vez, existencialismo. Eu vou falar sobre existencialismo. Anota aí, William. Existencialismo. Fala de Schopenhauer aqui. O problema é que Schopenhauer ele é pessimista, mas não apresenta nada. E Nietzsche não. Nietzsche vai dizer, olha, você tem que não ser um niilista, né? Porque o niilista o que é? É a pessoa que não tem vontade de nada, que não acredita em nada, que não vê mais sentido em nada. Por isso a atualidade de Nietzsche não é nada de ultrapassado. Nietzsche não tem nada de ultrapassado, ele é atualíssimo. Nietzsche é atualíssimo. Estamos vivendo Nietzsche agora, nesse momento. Por que ele não é ultrapassado? Porque ele é o filósofo da vida, meu amigo. Nietzsche é o filósofo da vida. Está entendendo? Por que ele é o filósofo da vida? Porque ele fala da vida. É a vida que vem em primeiro lugar. Certo? E quando o Schopenhauer vai dizer que o mundo é vontade de representação, ele vai dizer que essa vontade se manifesta em tudo. E segundo Schopenhauer, essa vontade é uma vontade cega. É uma vontade cega, incontrolável, incontível. Por isso que também o Freud vai antes do Freud descobrir, William, a questão da libido, Nietzsche já falava da má consciência que seria o que seria essa vontade de tesão, de viver pela vida, de aproveitar a vida com intensidade, de viver o carpe diem, sem as amarras, sem os ditames da moral, sem as proibições da religião, sem os cerceamentos da religião, sem a ideia de pecado, que Nietzsche vai trabalhar também, essa ideia de pecado, porque ela vai dizer que Nietzsche disse que ela foi responsável, segundo Nietzsche, cuidado com os ouvidos, ela foi responsável por adoecer a fisiologia do corpo. Por quê? Porque o sacerdote vai lá e diz, olha, por que você está sofrendo? Você está sofrendo por quê? Porque você está em pecado, você pecou. Por que existe o sofrimento? Porque o homem pecou, porque Adão e Eva pecou. Porque o problema, nós estamos falando aqui do sofrimento, o problema não é o sofrimento, o problema é que a pessoa tem que buscar um sentido e buscar uma explicação por que ele está sofrendo. É ou não é? Porque quando você não sabe por que você sofre ainda mais. Agora, quando você sabe
Por que está sofrendo? Aí você sofre e até se alegra. Porque, veja bem, do ponto de vista cristão, quando o cristão sofre, ele sofre porque ele sofre por uma causa maior. Que causa? Que um dia ele vai alcançar a eternidade. Que um dia ele vai viver, vai andar em ruas de ouro, vai ter um galardão, vai ser recompensado. Deus vai enxugar dos olhos dele toda a lágrima. Então, ele é confiante nisso. Então, segundo Nietzsche, as pessoas buscam um sentido, as pessoas querem sentido, querem encontrar sentido aonde não tem sentido. E esse sentido que o ser humano busca para ele é um sentido que é um sentido antropomorfizado, é um sentido humano. Por isso que ele escreveu o livro, quem leu Nietzsche sabe, Humano Demasiadamente Humano. E esse sentido, quem triscou em Schopenhauer, é aquela ideia de mundo como vontade de potência e, segundo, o sentido representação. Qual é a representação? A linguagem. Qual é a representação? A ética. Qual é a representação? A moral. Qual é a representação? A ciência. Qual é a representação? A religião. Tudo isso é uma forma de dar sentido. Tudo isso é uma maneira de buscar, é um estatuto de existência, é uma maneira de consolo, é uma maneira de segurança por caos, para aquilo que vem a ameaçar a nossa vida. Toda vida que o homem se vê ameaçado da morte, então ele recorre às ficções, ele recorre a essas ideias transcendentes que ele criou para poder suportar essa existência. Tá entendendo? Ele procura isso, porque sem as muletas ele não consegue andar. É desesperador para o ser humano saber que não tem saída, que não tem outro meio para ele. Por isso que a religião se oferece, por isso que a ciência se oferece. Como quê? Como representação, como diria Schopenhauer. O mundo como vontade e representação. Porque é vida que quer viver, é vida que quer mais vida. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é mais vida, é a expansão de vida. E ela quer se expandir cada vez mais. E no momento que ela quer se expandir, ela vai encontrando cada vez mais resistência. Ela encontra resistência. Porque o forte não quer eliminar o fraco. O ativo não quer eliminar o reativo, porque ele depende do reativo. E uma coisa interessante, falando aqui da vontade e de poder, o poder tanto está no fraco como está no forte. Porque o forte sofre, segundo Nietzsche, ele sofre porque ele domina, porque ele quer mais força, porque ele quer mais abrangência, porque ele quer se expandir cada vez mais. Ele sofre por excesso de vitalidade, por excesso de potência. E o fraco, ele sofre porque ele encontra, ele vai tentar buscar o significado para o sofrimento dele. E dizer, eu estou sofrendo por uma causa justa, por amor ao evangelho, por amor às causas perdidas. É basicamente isso.